Então, eu queria que você já começasse a profetizar para a sua vida hoje. As nossas palavras, elas têm poder. Quando você fala, acontece. Amém? Amém. Então, eu queria que você repetisse comigo assim: Deus me conhece. Deus me conhece. Hoje Ele vai tocar. Hoje Ele vai tocar. Onde ninguém mais pode tocar. Onde ninguém mais pode tocar. E eu vou viver. Eu vou viver o sobrenatural. sobrenatural. Oh, glória a Deus. E você vai viver mesmo o sobrenatural em nome de Jesus. E eu vou começar hoje esta palavra. A gente leu sobre lá de Maria, de Marta. Mas eu vou começar essa palavra hoje falando de Jesus. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Né? Todos nós sabemos aqui que lemos a palavra de Deus, que Jesus, Ele veio aqui nesta terra, cumpriu o seu chamado. E Ele veio como homem. Ele veio como um ser humano, como eu e você. E como homem, Ele foi perseguido. E como homem, Ele foi caluniado. E como homem, Ele sentiu dores. E como homem, Ele também chorou. E todos os sentimentos que Jesus passou aqui nesta terra foi para deixar como exemplo para nós assim: se eu passei e venci, vocês também vão vencer. Aleluia! Porque tudo que Jesus fazia, irmãos, aqui nesta terra, na linguagem dele, era para deixar como exemplo para nós. Porque como homem, vivendo os mesmos sentimentos que a gente viveu aqui, ele sabia que nós também ia passarmos por coisas. Então, tudo que ele fazia, ele deixava como exemplo para a gente seguir. E como homem, Jesus também sentiu cansaço. Como homem também, ele sentiu cansaço na carne, no espírito, na alma. Porque ele tinha corpo, alma e espírito como eu e você. E ele também sentia cansaço. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Tem momentos na nossa vida que a gente passa por tanta coisa que o cansaço vem. O cansaço bate. E quando o cansaço chega, o que a gente quer fazer? Parar. Deus, eu estou cansada. Eu não estou aguentando mais. Só que Jesus também deixou um exemplo aqui para a gente. Porque quando ele sentia cansaço, ele não parava, ele descansava. Deus. Então o que ele quer dizer para a gente? Quando o cansaço chegar, não para, descanse. Porque o descanso também é de Deus. E a gente precisa descansar. E, irmãos, o nosso corpo, ele tem limitações. Mas você pode dizer assim: ah, pastora, mas eu sou forte. Eu vou para a academia, eu malho, eu aguento o tranco. Deixa eu te falar uma coisa: você malha o corpo, mas você malha a mente. Tem academia para a mente? Tem academia para emoções? Não tem. Tem coisas que só o descanso, só descansando que você vai recuperar. E Jesus sabia disso, porque Jesus, ele não ia para uma academia, mas a palavra de Deus fala assim que Jesus, ele ia de cidade em cidade, de sinagoga, para ensinar a palavra. E Jesus, ele fazia isso caminhando. Então a academia de Jesus era exercitar, era caminhar. Ele caminhava dias e dias para levar a palavra de Deus. Então o corpo dele estava preparado, mas chegava uma hora que a mente estava cansada, porque Jesus enfrentava muitas batalhas. Então a palavra de Deus que nós lemos hoje aqui, Jesus, ele tinha um lugar onde ele ia descansar, onde ele parava para descansar. E esse lugar se chamava Betânia. E eu fui estudar sobre o significado de Betânia, e tem 3 significados. Betânia, ela tem o significado casa do figo, casa do pobre e casa da aflição. Se você for ver, não tinha um significado muito bom. Mas Jesus ia para lá descansar, porque apesar da cidade carregar um nome não muito bom, ali tinha uma casa onde ele podia entrar e descansar. Porque dentro daquela casa
Dentro daquela casa tinha amigos. E a coisa melhor que tem, irmãos, é quando você pode entrar num lugar onde tem pessoas que você pode confiar, que você pode descansar e onde você é bem recebido. Você é bem paz. E Jesus tinha essa família que ele podia chegar na casa deles e descansar do cansaço espiritual. Do cansaço espiritual. E o que me chamou muita atenção, irmãos, nessa palavra, quando Jesus estava me dando, pastor Alessandra, a revelação ali, que eram 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. E o que me chamou mais atenção ainda, que esses 3 irmãos nasceram de um mesmo ventre. Só que eles nasceram de um mesmo ventre, mas tinham personalidades diferentes. E Jesus, ele sabia, ele conhecia cada um, e ele sabia tratar. Aleluia. Com a personalidade de cada um, pastor. Ele sabia tratar com a personalidade de cada um. Ali tinha, cada um era de um jeito. Mas Jesus sabia que ele tinha que saber lidar, porque personalidade você não muda. Personalidade a pessoa já nasce com ela. Deus e tem santo. pessoas que têm personalidade muito forte. E Jesus não muda a personalidade, porque se ele mudar a personalidade, ele vai mudar a pessoa. Então personalidade não se muda. Jesus pode dar assim uma aliviadinha ali para melhorar as coisas, para ficar mais fácil para lidar. Mas mudar a personalidade ele não podia, mas caráter ele muda. Deus não muda a personalidade, mas caráter ele muda. Deus santo. E às vezes nós precisamos mudar o nosso caráter para viver o sobrenatural. E nós temos que ter o caráter de Cristo. E muitas pessoas querem vir para a presença do Senhor, mas não querem mudar o caráter. Quer ficar vivendo do mesmo jeito. Eu sou assim, tem que me aceitar assim. Irmãos, caráter tem que mudar. É, Jesus. Eu não posso mudar a personalidade. Jesus não pode mudar a personalidade. Mas caráter nós precisamos mudar. Eu preciso repetir isso para você. E Jesus, irmãos, ali, quando eu imagino assim, que por mais que ele fosse ali dentro daquela casa para descansar, ele tinha sempre algo para fazer. Sabe? Porque mesmo às vezes a gente está descansando em algum lugar, a gente tem algo para fazer. Né? E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você, sim, que você precisa descansar. Tira um tempo, irmãos, para você descansar. É de Deus. Aleluia. Sabe? Às vezes tem pessoas que gostam de ir para a praia, tirar as férias, que gostam de ir para a praia, outros que gostam de ir para um lugar reservado, para uma roça. Irmãos, isso é de Deus. A gente precisa recarregar as nossas baterias, porque a gente que tem chamado, irmãos, é muita coisa que vem sobre a gente. Se a gente não descansar, a gente não vai dar conta. Descanse. Foi um exemplo que Jesus deixou. Descansa, porque ele também descansou. Ele também descansava. E a palavra de Deus fala, irmãos, que ali Jesus sabia lidar com todos. Ali tinha Marta, aquela que era a fatigada e ansiosa. Só que Jesus não chegava, como diz a pastora Fabiana, aqui apontando, não. Ele não chegava apontando a personalidade forte e o caráter de ninguém. Ele apenas conversava, ele falava e ali ele estava ensinando. Tanto que ele dizia para Marta: Marta, Marta. Você sabe o que me chamou a atenção na Bíblia? Que todas as vezes que Jesus chama alguém 2 vezes ou 3 vezes pelo nome, essa pessoa é difícil.